presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal aqui do Paraná, Pedro Lupion, do Progressistas, disse que 2024 será um ano muito difícil para o setor. Pedro Lupion fez um apanhado sobre os principais pontos que afetam o setor, como o excesso de chuvas e até a falta de empenho do governo federal em disponibilizar os recursos que eram esperados para o financiamento da safra. Vamos ouvir o que o deputado falou. As expectativas e as projeções de safra são péssimas. Nós já tivemos perda de safra em boa parte do centro-oeste. Aqui na região noroeste do Paraná a situação está muito difícil. Lá para o sul o problema é água, o problema é chuva demais. Então nós vamos ter que enfrentar um ano com bastante dificuldade. Lembrando que o Plano Safra a gente só vai decidir de novo lá em julho, que o seguro rural que foi prometido de 2,5 bilhões não veio só 500 milhões e ainda usaram o dinheiro para pagar a conta do Ministério, que o Plano Safra tão anunciado, gritado, a gente não conseguiu acessar o recurso. Então, infelizmente, nós somos os adversários escolhidos por esse governo, mas o produtor rural é resiliente, sabe a sua responsabilidade e vai continuar alimentando esse mundo. O próprio órgão, aliás, o próprio Departamento de Economia Rural, o DERAL, que é um órgão da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, apontou na previsão subjetiva da safra de que o excesso de chuva poderia impactar na produção da safra 2023-2024. Os dados foram apurados pelo DERAL e são de outubro. De lá para cá, foi registrada uma irregularidade muito grande no clima, com períodos de chuva em excesso e também de calor intenso, além de estiagem, conforme explica Paulo Silva, que é técnico do DERAL. Nós tivemos aí, nos meses de outubro, novembro, uma condição muito boa, né, de chuvas regulares. Em dezembro, nós tivemos uma estiagem que veio a impactar as condições, o potencial produtivo a nível de região. No mês de dezembro, então, até meados de janeiro, com uma estiagem aliados à alta temperatura. Todos esses fatores, em virtude do clima, vai impactar no resultado final da safra a nível de núcleo regional. Essas quebras na produção podem causar aí sérios prejuízos aos produtores que precisam de apoio do seguro rural. Com a redução dos recursos para essa finalidade por parte do governo federal, o setor fica apreensivo. Vale lembrar que no fim de junho, o presidente Lula, em uma cerimônia em Brasília, que contou lá com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, anunciou recursos em torno aí de 364 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho deste ano. Esses valores representam aí um aumento de 26,8% em relação ao ano anterior. Apesar do grande volume anunciado, a nova metodologia de liberação desses recursos por parte do Ministério da Agricultura, aí envolvendo também os bancos, frustrou os produtores rurais. Os valores foram divididos para serem disponibilizados a cada trimestre. Esse contingenciamento não agradou o setor. O presidente da Federação Paranaense da Agricultura, a FAEP, o Agide Meneghetti, aponta que há muitos desafios para serem enfrentados nos próximos meses, como o marco temporal da demarcação das terras indígenas e também o abandono da malha viária do Paraná. Ele destaca também que a União é a principal ferramenta para promover a defesa dos produtores rurais. Vamos lá, ano difícil, é isso. Os principais líderes do agronegócio estão dizendo isso. O governo escolheu sim ser inimigo do agronegócio. Muita gente apostou que era só discurso de campanha do PT, mas infelizmente não o é. Ele vem fazendo ali uma defesa de pautas contra o agronegócio, inclusive pautas econômicas. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio brasileiro e não está tendo recursos ali para fazer esse financiamento a contento, tanto em questão de safra como em outros segmentos do agronegócio. Mas o agro é resiliente e eu tenho certeza vai superar tudo isso. É lamentável que um Brasil que se sustenta literalmente pelo agro, tanto do ponto de vista da produção de alimentos como da balança comercial, e tem ali uma postura anti-agro por setores do governo. É lamentável tudo isso, mas reforço, é trabalhar um pouco mais para tentar vencer mais esse desafio. Não bastasse o clima, não bastasse ali a falta de dinheiro para financiar, não bastasse ali tudo o que o agronegócio já sofre, agora ainda tem um inimigo declarado, inimigo esse que deveria estimular, apoiar
ajudar, né? É uma questão lamentável quando você vê ali o deputado que representa o agronegócio do Congresso nos trazendo esta visão. Quando você vê o presidente da Federação Rural do Paraná trazendo também um otimismo exagerado até. Vamos acompanhar para ver o que vai dar. Sabe que tem um ditado gaúcho que eu gosto muito, que fala que quem está montado na razão não precisa de espora. É isso, né? O agronegócio está na razão de levar esse Brasil nas costas, está na razão de produzir alimentos e dar o que comer a todos nós, está na razão de ter o seu compromisso com o país. Então é tocar em frente e tentar fazer o melhor possível. O sentimento de revanche que tem motivado, animado diversos setores do governo é assustador. Percebam que as mais diferentes áreas, quando eles percebem que não tiveram ali apoio inconteste na campanha presidencial, sofrem retaliações nesse momento. Percebam como as regiões do Brasil que não entregaram seus votos ao atual mandatário têm um tratamento diferenciado, tanto nas propostas das principais reformas, tem tratamento diferenciado, inclusive quando as tragédias acontecem. Vamos lembrar aqui como foram tratados os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina na questão das chuvas. Vamos lembrar aqui como foram tratados esses estados na questão da reforma tributária. Como foram tratados e são tratados esses estados na hora dos repasses dos recursos. Vamos lembrar aqui como são tratados todos os produtores rurais, Brasil afora. Quando não tem recursos travados, você tem inclusive uma perseguição ideológica, Marcos. Você tem ali eles pichados como se fossem fascistas, tentando desconstruir principalmente a questão da legitimidade e do valor que tem. O nosso homem, né, do campo, ele desbravou áreas que antes eram entendidas como improdutivas e as transformou em recorde de produção. Mas vamos lá, falando da questão da safra do ano que vem, você soma todo esse problema climático que era previsível. Daí quando você tem a previsibilidade de um problema climático, Marcos, você poderia entrar ali com um investimento melhor, menos burocracia, menos ideologia para alimentar o agro. Mas não. Você percebeu que boa parte, inclusive do Banco do Brasil, foi orientado a atrelar questão de liberação de financiamento a investimentos envolvendo ali biocombustíveis, biosoluções, bioprodutos, enfim, uma integração totalmente diferente que foi privilegiado mais uma ideia de uma biosustentabilidade, sabe Deus o que eles consideram como isso, do que necessariamente a produção. Enfim, o agro ano passado garantiu balança comercial favorável, redução no preço de alimentos, mas pelo visto, para o governo essas coisas não são relevantes. Vale quando eles comemoram, mas na hora de dar apoio, aí não tem ninguém abraçando. 7h15 agora. Repita.